A inteligência artificial, chat, vai roubar o seu trabalho? Vamos lá com o Reitor Lulu. Simbora. Marisa Maio viralizou nas redes sociais nos últimos dias, mas apesar do roteiro ter sido feito por um ser humano, todo o restante é feito por inteligência artificial. A coisa começa a escalar quando há uma aclamação do público por parte desse tipo de conteúdo, uma aceitação muito grande. Olha... Inclusive, chat, inclusive, a pergunta é, vocês já estão usando IA aí no trampo de vocês? Responde aí no chat. Já estão usando um chat GPTzinho. Ó, na palestra que eu participei, né, numa conferência de audiovisual que eu participei, tinha uma galera que tava com uma baita, qual é a palavra que eu vou usar? Uma baita resistência. Uma baita resistência de usar chat GPT pra criar roteiro, tá ligado? Tipo assim, não gosto, acho que não cria tão bem, tá ligado? Eu tava falando assim, cara, vocês deviam, tá aí o mundo, né? Olha aí. O que vocês acham? Vocês estão usando já? Conta aí pra mim. Nós estamos assistindo a um conteúdo feito, gerado por inteligência artificial e estamos gostando. Escala ainda mais quando grandes empresas como Magazine Luiza faz uma propaganda usando inteligência artificial. Escala ainda mais quando a OLX faz uma propaganda usando inteligência artificial. Escala ainda mais quando a maior emissora de televisão do Brasil usa inteligência artificial em um dos seus quadros de humor. E o grande... aqui no estado do Pará, o PDT tá usando IA. Cara, nas campanhas eleitorais, campanha política, né? Aquele horário eleitoral que eles têm disponível, pra falar que no vídeo até aparece uma indígena, cara. Falando assim, queremos mais proteção, porque vai rolar a COP30, né? Aí na hora que eu olhei, eu falei, caralho, mano, os caras estão usando IA. O trunfo da inteligência artificial é justamente isso. Muita propaganda pra nada de tão revolucionário assim. E é isso, aproveita pra dar risada, porque enquanto não chega em você, é realmente engraçado assistir todos esses vídeos. Esse tá acabando o mundo! Vídeo aqui que você tá assistindo no YouTube foi escrito, roteirizado, gravado, será editado por um ser humano. Mas até que ponto? Até que ponto conteúdos feitos por seres humanos vão chegar até você na sua timeline? Você realmente acredita que grandes big techs como a Meta ou a Alphabet, dona do YouTube, que investiram bilhões de dólares nos últimos anos em pesquisa e desenvolvimento das suas inteligências artificiais, vão fazer com que elas fiquem escanteadas, marginalizadas em seus aplicativos? É claro que não. Você, antes de assistir esse vídeo, pode ter se deparado aí com um shorts feito por inteligência artificial. Tem até um termo que a galera tá usando chamado flop. Esqueci. Mas que tá rolando tanto conteúdo gerado por IA que é literalmente assim um volume tão extenso que a gente nem... Qual é o termo que... Como é que eu posso explicar? É tanto conteúdo sendo gerado que vira lixo, tá ligado? Ao abrir o seu Instagram, deve ter visto uma publicidade feita por inteligência artificial, consumiu algum Reels engraçadinho de inteligência artificial. Esse pode parecer um processo lento, mas é um processo de longo prazo, onde vai existir sim uma substituição gradual de conteúdo gerado por pessoas por conteúdo gerado por inteligência artificial. Mas eu tenho um argumento aqui, galera. Tem um argumento aqui que é o seguinte. Muito desse hype que a gente tá vendo, tipo assim, que nem o Luiz tá falando aqui, tem muito comercial já feito com IA e coisa do tipo. Eu tenho a impressão, não é nem impressão, tá? Eu tenho uma teoria. A minha teoria é que grande parte disso que tá sendo usado por IA não tá sendo usado porque é mais efetivo, tá sendo usado porque é moda, tá ligado? Então, tipo assim, como qualquer meme na internet, que fez sucesso, todo mundo vai usar aquilo até secar, tá ligado? A tetinha da vaca, tá ligado? Vamos usar. Não é porque é simplesmente IA. Estão usando porque, mano, a galera tá consumindo, a galera gosta disso. Eu vou dar exemplo pra vocês. Vídeo de pegadinha. Eu odeio vídeo de pegadinha, mano. Eu olho pra aquilo e fico... que morte horrível. Mas tem uma galera que curte. E assim, obviamente muita gente curte, dá milhões de views. Então, eu acho que é só o hype. O que vai perdurar disso ao longo do tempo é outra história, tá? Mas do formato que a gente tá vendo, vídeo do VO3, essa parada toda, eu acho que isso é muito hype também, tá ligado? E qual que é o grande problema que eu aponto quando eu vejo uma empresa do tamanho da Magazine Luiza, da OLX, ou, por exemplo, a Rede Globo, que talvez seja o grande... Mano, vamos lembrar que, sei lá, olha só, a Magazine Luiza contratou a moça do avião, cara. Por quê? Porque era um hype. Então eu acho que, em grande medida, mano, isso é só, entre aspas, passageiro, tá? Passageiro, entre aspas. Problema disso tudo pra mim. Usando inteligência artificial para criar quadros humorísticos ou para criar peças publicitárias. Porque isso, com toda a certeza do mundo, gerará uma nova onda de demissões. Por enquanto, nós temos aí artistas perdendo emprego, perdendo renda, ou... Cara, olha só, eu falo com vocês. Big Tech, principalmente, elas trabalham muito no sistema de choque
Choque de realidade. Tipo assim, eles têm tanto dinheiro que eles podem se dar ao luxo de suportar o choque de demite todo mundo e publica aí que que a gente demitiu todo mundo por causa de IA. Se daqui 3 meses isso não funcionar, eles contratam de novo. Só que não vão noticiar isso, tá ligado? Só que, como eles têm muito dinheiro, eles podem suportar o choque. E, em geral, grandes empresas têm dinheiro suficiente pra falar: vamos testar essa parada aqui. Se deu ruim, a gente volta aos poucos, tá ligado? Só que eles têm tanto dinheiro pra queimar que o impacto é pouco e ninguém vai ficar falando mal. Qual é o trabalhador que vai falar assim: ah, se fudeu, não volto mais a trabalhar aí? A gente volta, cara. É o trabalho que a gente precisa trabalhar, tá ligado? Só que muitas vezes nessa é que eles descobrem que, eu não precisava de tanto funcionário assim, tá ligado? Isso é muito comum, mano. Cara, então eu acho que grande parte do papo de tipo assim, houve uma série de demissões por medida de substituição por IA. Cara, eu não sei até que ponto isso é verdade, tá ligado? Não se diria assim, que de fato houve uma troca efetiva. Não houve, cara. Estão trocando pra aumentar dados pra acionista poder continuar investindo nesse negócio, tá ligado? Mas essa grande mudança que a IA causa, por causa da IA, um mercado todo, quer dizer, não vou falar um mercado, mas tipo, uma empresa demitiu 70% dos seus funcionários e isso efetivamente funcionou por mais de 6, 7 meses. Eu não sei, bicho. Eu honestamente não sei o quanto disso é efetivo. Eu tenho minhas dúvidas. Sofrendo muito com precarização. Já começou uma nova onda de demissões, que eu acredito que seja a segunda onda, que são desenvolvedores, pessoal que trabalha com TI, que estão sendo lentamente substituídos por inteligência artificial, por automoção. E agora vem uma terceira grande onda de demissões, que é todo o pessoal do audiovisual, pessoal que trabalha com marketing, pessoal que trabalha com propaganda. E claro, criadores de conteúdo que vivem exclusivamente... Eu queria ver os números, honestamente, sabe, chat? Eu assim, eu sou ateu dos perigos. Sabe por quê, cara? Porque às vezes... gente... de fazer publicidade. Comenta aí, chat, o que vocês acham? Porque aqui a gente tem que ser bem sincero. Quando falam que inteligência artificial é o curso natural da história, que inteligência artificial é uma espécie de força motora imparável, né? Que é assim que a tecnologia funciona, né? Ela brota do nada, não tem dinheiro, não tem investimento, não tem estado, não tem nada. Então, a inteligência artificial, as pessoas tratam ela como se fosse algo extremamente, assim, orgânico. Assim. Cara, no capitalismo, o que a gente vê há muito tempo é que empresário usa desde sempre qualquer desculpa pra poder demitir o galerão, cara. Qualquer desculpa. Porra, eu trabalhei em empresas que o chefe do nada passava assim: fica todo mundo alerta aí que o jacaré tá de boca aberta. Aí eu falava: por quê? Me explica o motivo. Aí não tinha motivo, tá ligado? Porque não tem, cara, muitas vezes. Mas o lance é, qualquer justificativa que patrão pode usar pra poder demitir o galerão, ele faz, mano. Então, Choco, não tem números. É CEO falando isso pra gerar hype e manter ações em alta. Pois é, isso aí é que eu tô vendo, cara. Que nasceu e agora todo mundo é obrigado a usar. E não é bem assim, obviamente. A gente está falando de coisas materiais, a gente está falando de empresas. A inteligência artificial é um CNPJ como qualquer outra empresa. O que eu vejo muito acontecer é empresa que demitiu. A empresa tinha 10 funcionários, ela demitiu 8 e meteu o ChatGPT no atendimento. E o que aconteceu 3 meses depois é que o número de vendas caiu drasticamente. O que eu vejo, os dados da vida real que eu ouço falar por aí são esses. E aí quando leva pra programação, que é o grande, né? Eu confio muito no... Eu confio não, né? Eu concordo muito com o que o Lucas Montano, do canal Lucas Montano, fala, que é, cara, eu acredito que as IAs não vão substituir tanto assim programador. Por quê? Porque quem é que paga IA, gente? É programador. No fim, elas precisam de cliente que paga, gente. Alguém tem que pagar a conta, meu irmão. Gente, o empresário não quer simplesmente substituir mão de obra. Ele não quer pagar nada. E aí eu vou citar outro grande pensador da tecnologia, Marco Gomes. Enquanto a nossa mão de obra for mais barata que a IA, a gente não vai ser substituído. Porque se tem uma coisa que o empresário gosta é de mandar fazer. Não é verdade. Ele gosta de mandar fazer. Só que ele gosta de mandar fazer por áudio. Ele não gosta... Se ele precisasse... Se o seu chefe precisasse te mandar um e-mail justificando e dizendo como fazer as coisas, ele não faria, porque eles têm preguiça de fazer isso, mano. A maioria não sabe nem se expressar por texto. Então prefere mandar fazer. Se tu mete um IA, tu vai ter que mandar o comando pra ela. E aí? Os caras não falam, gente.
Mas por falar em curso tô muito natural, ateu, já né? que vocês querem usar esse termo, que aliás ele foi muito usado aqui no meu primeiro vídeo sobre inteligência artificial, o curso natural do capital é justamente potencializar o seu lucro. Então a partir do momento que uma empresa do tamanho da Magalu, que tem dinheiro de sobra para fazer uma peça publicitária e contratar diretor, elenco, maquiador, o pessoal ali, o estúdio, toda aquela gama de profissionais para fazer o seu comercial de TV, a partir do momento que ela percebe que se ela fizer um comercial usando inteligência artificial e ela precisa, por enquanto, de apenas uma pessoa ou duas para fazer alguns prompts, por que você acha que ela vai gastar dinheiro contratando pessoas? Eu não acredito que a gente faz o que a gente faz só pelo... Como é que é? Qual é a palavra que eu vou usar aqui, gente? Só porque dá resultado, tá? Eu vou dizer... Principalmente no audiovisual. Gente, no ambiente de empresas, se a efetividade na empresa que você trabalha fosse o objetivo, você provavelmente você estaria ganhando mais. Você sabe disso. Gente, quantas vezes você chegou pro seu chefe e disse assim, o jeito mais efetivo de fazer isso aqui é do jeito A, e ele não faz. Por quê? Porque ele não gosta, porque ele não quer. Eu realmente acho que o argumento de que vão usar IA só porque é mais efetivo não funciona. Porque as pessoas não fazem as coisas só porque é mais efetiva, cara. Ó, continuar lendo o chat aqui, ó. Mas aí que tá, Choco. A corda não vai arrebentar no programador sênior, vai no cara que tá terminando de se formar pra aprender. Esse já é descartável. Sabe o que eu acredito, honestamente? Vai parecer malvado que eu tô falando pra vocês. É que a vida sempre exigiu da gente, e a classe média muitas vezes nunca se deu a esse trabalho, que é, a vida sempre exigiu da gente um olhar pro futuro, que é, a gente tá se preparando pra fazer o que profissionalmente? A gente sempre precisa olhar pro futuro porque as profissões acabam, né, mercados acabam o tempo inteiro, historicamente falando, tá ligado? Alguns mais rápidos, outros mais não, e os que não acabaram, muitos não acabaram por reserva de mercado. Sindicalismo pra cacete, gente. Vamos ser honestos? Por que médico ainda ganha tão bem? Reserva de mercado, os caras se organizam pra caramba, advogado tem inclusive ordem, né? Então, você, pra ser advogado, não basta ter estudado o curso, não, você tem que fazer uma prova da ordem, tá ligado? Organizações, tá? Então, eu acho que existem profissões que elas não se organizam porque elas têm ilusões também de que o mundo é perfeito e ele não é, tá? De novo, gente, eu não tô aqui defendendo o uso de IA simplesmente, não. Mas eu acho que como profissionais, eu acho que tem umas paradas aí que a gente precisa ficar atento, cara. Eu lembro que muitos anos atrás, aqui na minha cidade, quando abriu um monte de curso de engenharia civil nas faculdades particulares, eu já pensava assim, mano, a minha cidade não é tão grande. Quando se formar a segunda e terceira turma de engenheiros, esse povo vai trabalhar onde, cara? Porque o cara que se formou em engenharia, a gente sabe disso, cara. Ele não se formou pensando, vou trabalhar desenhando a casa do tiozinho, do seu João da Dona Maria, não. Ele se formou pensando, vou trabalhar para uma empresa gigante. Só que a empresa gigante tem um número limitado de vagas que ela pode absorver, cara. Numa região ainda mais. Então, eu acredito que também tem muita profissão que a galera entra na ilusão do tipo assim, me falaram que ganha-se muito bem. Eu só quero entrar ganhando muito bem. E ainda que ele não olhe para o comportamento de mercado, se algo der errado, ele fala assim, a culpa é de todo mundo, menos minha que não olhei. Não é à toa que muito engenheiro virou Uber, gente. Soltei a polêmica aqui, né? Porque eles eram incapazes de chegar no mercado e falar assim, tá, eu vou vender meu serviço pro tiozinho que tá construindo uma casa. Não quero. Tá ligado? Por que você polêmico? acredita que a OLX, ou todas essas marcas, já tem várias marcas usando inteligência artificial para produzir? Olha lá, meu pai fez consultoria e teve um mentorado que fez engenharia civil, mas nunca pegou num tijolo na vida. No final, depois de mês, se tornou TI. Olha lá. Produzir comercial. Por que você acha que essas empresas continuarão contratando agências, contratando profissionais para atuarem em suas ações? Cara, eu acredito que grandes empresas como a OLX, essa que o Luiz está falando, elas só contratavam a agência porque elas eram obrigadas. Gente, o mercado de agência de publicidade tem várias organizações. A Globo exigia, por legislação inclusive, sabe, legislação federal, a Globo não negocia direto com o cliente, precisa de um intermediário, a agência. Inclusive, a comissão da agência, de 20%, ela também era regulamentada, irmão.
No interior que não, que os caras, foda-se. Mas nas grandes capitais, mano, tanto que depois a Globo inventou o tal do BV lá, né? O bônus de veiculação. BV é isso? BV é Boca Virgem? Não, era... É um negócio assim. Mas acho que é BV mesmo, né? Bônus de veiculação. Cara, tudo é esquema, bicho. Tudo tem esquema. Atuar em suas campanhas, se elas podem digitar um prompt, apertar Enter, gerar esse vídeo e o público, completamente deslumbrado com IA, vai aplaudir, vai achar inovador, vai achar revolucionário. Eu vi publicitário falando que a propaganda da Magazine Luiza utilizando inteligência artificial é revolucionária. Ah, mas aí é publicidade deslumbrado, né? Tá usando isso pra poder vender no LinkedIn, né? Ela vai revolucionar, exatamente, ela vai revolucionar. Vai revolucionar os lucros da Magalu, porque agora ela não precisa de contratar mais para pensar uma propaganda, basta um prompt. E a discussão central da inteligência artificial não deveria ser... Fora que também, gente, vamos lá. O mercado publicitário no Brasil, ele se valeu de uma certa sofisticação, e aí eu tiro o chapéu, que é o mercado publicitário de alto valor, ele nunca vendeu comercial, ele falava que ele vendia filme. Tanto que eles chamavam assim, ó, isso aqui é filme, tá ligado? E aí, com grandes diretores, tá ligado? Com grandes produções tecnicamente falando, eles se vendiam muito na técnica mesmo, tá ligado? E aí, de novo, o mercado publicitário de alto padrão foi se organizando pra tipo, como é que a gente vai fazer pra gente ganhar dinheiro aqui? Então a gente vai cobrar bem, tá ligado? Tanto que a Globo fez uma inversão, que é, a Globo chegou pras empresas menores e falou assim, ó, quando você comprar comercial, você não vai pagar pra produtora pequena, pra agência pequena. Você vai pagar direto pra Globo e a gente repassa. Por quê? Porque é mais difícil o cara dar um calote em nós, Globo gigantesca, porque ele sabe que ele pode tomar um processo de volta, do que da agência pequena, cara. Então houve uma expertise de mercado em alguns, nesse sentido aí também, tá? Ser essa suposta revolução orgânica, naturalzinha, do Divino Espírito Santo que está acontecendo. Mas sim porque IAs, aliás, porque IAs e Big Techs atuam acima da soberania de qualquer país do mundo. Então tenta você, por exemplo, ir vender cachorro-quente aí na rua, e fazer do jeito que você quer. Você não tá nem aí, vai lá e faz o cachorro, se você consegue. Tenta você abrir um supermercado, tenta você abrir uma farmácia, tenta você abrir uma loja de cabeleireira. Todo mundo precisa atuar dentro de uma série de normas, dentro de uma série de regras. Eu mesmo aqui no YouTube, eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso postar o que eu quero, eu não posso postar o que eu quero no Instagram. Mas o Instagram e o YouTube, eles podem fazer o que eles quiserem aqui no Brasil. Porque eles estão acima da nossa jurisdição, eles estão acima da nossa soberania. E, claro, tem muita propaganda, tem muito dinheiro injetado de lobby para que a gente crie essa ideia que rede social não pode ser regulamentada. E agora, principalmente com as IAs. Então as IAs, elas podem atuar livremente no Brasil. Elas podem fazer o que elas querem, elas podem estar acima de tudo. Vou falar isso, já tive uma informação aí esses dias de que durante o vestibular chinês, né? No dia do vestibular chinês, o governo mandou desligar certas funcionalidades das IAs durante o horário da prova. Então, ó, durante o horário da prova, as IAs não vão poder responder esse tipo de pergunta, esse tipo de consulta, tá ligado? Achei interessante, tá ligado? Falei, pô, olha aí, futuro, mano. Porque, para além de um Estado leniente, de um Estado que cruza os braços, nós temos uma massa de pessoas que validam. Olha, é bacana, eu realmente não me incomodo de ver quadro de humor no Fantástico feito por IA. Esse quadro de humor pode ter sido criticado aqui porque lidou ali com um time de futebol, em pleno campeonato de clubes, isso pode ter mexido com os ânimos aí para o pessoal fazer crítica. Mas e se fosse uma Marisa Mayô? As críticas seriam as mesmas? Não seriam, é óbvio que não seria. Então você realmente imagina também a situação seguinte, o Fantástico, a Rede Globo. Olha, para que a gente vai contratar humoristas, ter um quadro fixo aqui de elenco, gastar com maquiador, gastar com cenário, cinegrafia? Esse argumento aqui que o Luiz tá usando, galera, eu sou contra, tá? Eu vou explicar pra você porque eu sou contra, tá? Eu realmente me interesso por esse assunto. É que é o seguinte, gente. Eu sei que numa visão apocalíptica, uma grande empresa vai demitir todo mundo que for possível e vai usar só IA. Só que no mundo da comunicação, cultura, e qual é a outra palavra? Mas comunicação, cultura, isso não funciona assim. E dificilmente vai funcionar tão fácil assim. Por um motivo muito simples. Ah, tá. E da televisão aberta. Por quê, gente? Porque já existem alguns alicerces que foram vinculados ao longo da história. Então, por exemplo,
A gente viu algumas semanas atrás aquela prefeitura do interior de Goiás, né? Que fez um comercial completamente feito com IA. Gente, isso vai rolar pontualmente? Vai. Mas pro futuro não se cria. Por quê? Como é que você justifica? Olha só, é um evento cultural que não tá usando pessoas. Isso na primeira disputa de espaço vai cair, bicho. Qualquer político vai dizer, mano, isso aqui é um absurdo, porque isso não valoriza a cultura local. E o povo vai concordar. Isso é óbvio. Tá, certo como 1 e 1 são 2, tá ligado? Segundo, a televisão aberta no Brasil, ela tem algumas regras. E uma delas é que a televisão aberta deve servir como vetor cultural do Brasil. Gente, vocês acham que a Globo faz esse monte de programa cultural porque eles são legais, gente? Não, cara. É porque é assim que ela justifica a sua... como é que é a palavra lá? A sua liberação pra ter um canal de TV aberta no Brasil, porra. Tá ligado? Ela não faz isso que ela é boa. Ela é esperta, ela fala aqui, olha só como a gente contribui para o desenvolvimento da cultura nacional. A gente tem aqui um Globo Rural, que ensina o cara que tira dúvidas de como lidar com a agricultura. A gente tem um Pequenas Empresas, Grande Negócio. A gente tem uma novela que mostra a cara do Brasil. Você sabia que existe regra na TV aberta que diz que 70% da programação tem que ser programação nacional? Isso tem há anos, gente. É por isso que a Globo... Pô, vamos investir em programação nacional. Porque, em última instância, eu chego e digo, olha, eu não sei os outros canais. Mas nós, olha como a gente tem programação nacional, que valoriza o trabalhador nacional, que emprega a gente pra cacete. E tão errado? Não tão. Então, assim, o que eu digo é que esse frenesi de que, eu acredito que sim, tem alguns mercados que eles vão ter mais impacto. E o que a gente tá vendo hoje de publicidade, gente? A publicidade de rede social. Publicidade de rede social, gente, já é uma loucura há muito tempo. Entra na biblioteca de anúncios do Facebook, o que você vai encontrar de comercial troncho, tá ligado? Paia, já aconteceu há muito tempo, gente. Agora, eu acredito que no jogo sério, entra outras coisas em jogo. E nesse entra outras coisas em jogo, os caras não vão perder por bobagem. Não, vamos só usar IA e pronto. Não vai ser tão simples assim, galera. Eu realmente acho que não vai ser tão simples assim. Com cinegrafista, com o pessoal do som. Gente, pronto. Agora, a IA vai ser usada para precarizar trabalho? Você não tem a menor dúvida. A tecnologia já tem sido usada para precarizar trabalho há muito tempo. E precariza o trabalho por quê? Porque, infelizmente, em muitas classes de trabalhadores, as pessoas não se organizam. E aí, se você não se organiza, tchau, obrigado. A empresa vai dançar em cima do seu corpo. Gera, as pessoas vão gostar. É um processo puramente de marketing, de marqueteiro, para te convencer que a inteligência artificial ela é algo muito além do que ela de fato é. Muito além do que ela de fato pode oferecer. E é esse tipo de pensamento marqueteiro que vai chegar no teu patrão, vai chegar no teu chefe e ele vai começar a olhar e falar, vamos colocar uma IA aqui, vamos te mandar embora, ou diminuir o teu salário, ou agora a gente vai, sei lá, de CLT você vai virar PJ. Eu conheço muito artista, por eu estar, conversando com muitas pessoas todos os dias, muitos artistas vêm apontando isso há algum tempo, mais recentemente começaram os devs, e assim, o dev, a gente tá falando de uma pessoa que tem uma baita qualificação, que tem anos de mercado, que ganha um salário alto. Mas aí eu de novo discordo. Galera, vamos lá, aqui no meu chat tem muito dev. Devs do meu chat, como é que tá sendo o impacto com profissionais realmente qualificados? Porque, vamos ser honestos, durante a pandemia principalmente, houve um boom de necessidade de profissional da programação, porque houve um boom, tava todo mundo em casa, e as notícias que eu ouço é que, por causa da pandemia, muito cara recém-formado tava ganhando salário acima de mercado, porque literalmente as empresas precisavam, mano. Só que é da história, né? A onda sobe e depois desce. Chegou a Microsoft demitiu 6 mil sêniores e lá vem mais. Ok. Não é só com Planning Júnior, não. Mas demitiu por quê? Sob que justificativa? De novo, vamos lembrar das cartas vazadas lá dos acionistas da Google. As demissões também têm ocorrido não por IA, elas têm ocorrido para baixar salário, irmão. Você lembra disso? Eu não esqueço não, pô. A justificativa que foi usada, que a gente viu vazando foi, elas eram para baixar salário. Galera, demite todo mundo, espera 3 meses e depois fala, quer voltar pagando menos? Foi para baixar salário. Mas vão baixar de salário todo mundo, não só especialista. Pois é. Então, eu acho que a gente às vezes tá confundindo o capitalismo filha da puta só com IA. De novo, gente, eu não tô defendendo IA não, tá? Eu só tô tentando sofisticar a opinião, tá ligado? Porque se a gente não sofisticar,
a gente vira maluco. Como é que o pessoal, como é que o nosso amigo do canal Tecla Zavascki fala? Como é que é? Como é que é? Ludismo? Ludismo? Não sou da área, mas pelo que vejo nas lives do Mano Devin, esse boom do salário alto na área de TI passou e agora tá todo mundo indo de layoff. Quando você olha ali as taxas de empregabilidade de cursos aqui no Brasil, o pessoal das ciências da computação estão no topo ali, perde só para medicina. E essa galera já está começando a ser demitida. Olha, não precisa vir mais, ou vamos diminuir o teu salário, e sendo substituído e sendo trocado por IA. Aí, por algum motivo, as pessoas acham que o trabalho delas está garantido. A gente está falando aqui, né, sendo meio arrogante, assim, de um topo ali. Olha, temos várias ponderações. Exatamente, é isso. O meu intuito aqui, galera, além de fazer graça do discordismo aqui, mas é também sofisticar as nossas ponderações, tá ligado? Porque se a gente não sofisticar nossas ponderações, a gente vai de arrasta fácil. Então, tipo assim, como é que eu me preparo pro mercado que tá fazendo um esforço pra baixar salário? Tá ligado? Aí eu começo a pensar, pô, tá rolando um esforço dos donos pra baixar salário. Como é que eu lido com isso? É melhor do que às vezes eu ficar enganado achando que a culpa é só do ChatGPT. Às vezes não é necessariamente. Ou imediatamente, tá ligado? De profissionais que ganham bem, que tem uma alta taxa de empregabilidade. Essas pessoas já estão rodando. Olha lá, ó. Um dev sênior ganhar 300k ao ano é algo que ninguém esperava, olha aí. Essas pessoas estão rodando. E por algum motivo aqui no Brasil convencionou-se que as pessoas têm que agora defender o direito das IAs agirem, atuarem acima da lei, acima do Estado, acima da soberania nacional. É que por enquanto tá engraçado. Quem tá perdendo... Olha lá, tem um vídeo de um cara que disse que demitiu 8 pessoas e que hoje só usa IA. Ele gasta 4 mil por mês só com IA. Só que com o mesmo faturamento. Pois é, eu realmente gosto de ver os casos, tá ligado, galera? Tipo assim, tá, que empresa que fez, que tá fazendo, tá ligado? Como tá fazendo. Pra gente aprender mesmo, tá ligado? Pra gente ficar por dentro. Arruma emprego de verdade. Por enquanto você está assistindo videozinhos de humor. Por enquanto a Magalu, a OLX está ali testando o quanto o público aceita ou não aceita, quais são os limites para usar IA ali. A gente já tem prefeituras no interior do Brasil usando IA para divulgar seus eventos. A gente tem marcas fazendo IA para divulgar publicidade através de Reels e Shorts e TikTok, que é uma coisa ali meio que a pessoa passa o dedo e ela nem percebe que ela está consumindo IA, porque é um movimento completamente natural que essas empresas, aí já falando de natural, né, que essas empresas cortem gastos, cortem pessoal para justamente ter essa aberração de vídeos em IA. Por quê? Porque o público gosta, o público aceita. Eu sou criador de conteúdo, crio conteúdo, estou no YouTube, estou no Instagram, tenho a minha formação. Não pensem você que eu não estou também, isso aqui, de desaparecer do feed de vocês. E aí um argumento que as pessoas usam, olha Luigi, mas as pessoas sempre vão preferir pessoas, e de fato sempre vai preferir pessoas. Mas qual que é a grande problemática aqui? Como é que funciona o seu consumo de conteúdo? O seu consumo de conteúdo hoje, ele é 100% pautado por algoritmo. O algoritmo quer fazer de tudo para que você continue no YouTube. Enquanto você estiver me assistindo ou assistindo um ou outro criador de conteúdo, você está tendo contato com o ser humano. Mas a partir do momento que o algoritmo ali sorrateiramente vai te indicando conteúdos de IA, indica um Reels, um Short, olha, Jesus Cristo aqui, olha como foi Jesus, olha, a construção das pirâmides foi assim, aí você fica... que é um tipo de conteúdo, de consumo de conteúdo, presta atenção nisso, que eu chamo de conteúdo letárgico, conteúdo fadigado, que é que você tá ali arrastando o dedo, você nem sabe mais o que você tá assistindo. É simplesmente ali você arrastando o dedo num momento de tédio ali, é letargia total ali, você tá parado. Eu mesmo, às vezes, quando eu tô de ressaca, eu tô sentado assim, eu tô olhando o celular, daqui a pouco eu tô... Cara, esses dias eu vi um que era de um gato, vocês viram esse aí? Acho que eu mandei até pra algumas pessoas. É um pato que tá atravessando a rua, aí ele é atropelado. Aí ele quebra a pata. Aí nisso vem um gato de motocicleta, de uma lambreta, e resgata o pato. Aí ele vai lá, dá um banho no pato, coloca gesso na perninha do pato, aí depois faz um jantar pro pato, aí eles ficam bebendo junto. Aí na cena seguinte, isso tudo feito por IA, né? Aí a gente fica assim, ó, que parada é essa? Aí na cena seguinte, ele literalmente passa a faca no pato, assa o pato e come o pato. A gente não assiste isso, gente, pelo menos eu, tá? E muitos de nós, a gente não assiste isso porque isso é maneiro. É só porque é o famoso surpresa, tá ligado? Tu olha e fala, caralho, que história é essa? Tu foi pego pela história, mano, tá ligado? Você fica, mano, que parada foi essa maluca? Mas, de novo,
Me fala se a gente ainda vai estar seduzido assim daqui 2 anos, cara. Eu não acho, honestamente. Tá ligado? E, de novo, de fato, existe um... Trataleiro, tratatá. De fato, existe um esforço dos algoritmos e das Big Tech pra poder fazer isso funcionar. Assim como o TikTok cortou o alcance de corte de podcast, mano. Tá ligado? Como é que é? Crocodilo bombardino, como é que é? Uma besteira tão grande assim. Eu falei, mano, o que eu tô assistindo, assim, sabe? Então, você fica meio letárgico. Então, sem perceber, você vai receber cada vez mais esse tipo de conteúdo. Até que o Luigi desaparece da sua timeline, até que todos os youtubers, até que todos os, sei lá, criadores de conteúdo que você gosta, eles desapareçam completamente. Então, nesse exato momento, qualquer pessoa que trabalha com criação, que trabalha com audiovisual, que trabalha com marketing, que trabalha com propaganda, que trabalha em qualquer área que você precisa ter algo criativo, que você precisa publicar, que você precisa editar, que você precisa melhorar a estética, todas essas pessoas estão sim com seus trabalhos ameaçados. Todas. Só que não para por aí. A gente tem um problema de achar que é o seguinte, que a gente só para prestar atenção na desgraça quando a água está no pescoço. Então, por enquanto, essa galera que tá perdendo emprego, é o publicitário, o publicitário chato, é o marqueteiro. Não sei, Luigi, honestamente eu não sei. Tipo assim, eu não discordo de muita coisa, não. Eu só discordo do grau, tá ligado? Do grau. E eu falo isso porque eu venho da indústria do audiovisual, galera. Eu trabalhei em produtoras de televisão, de comercial muito tempo, trabalhei em televisão local muito tempo, tá ligado? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Assim, eu não trabalhei no eixo Rio São Paulo, tá ligado? Que é um mercado muito maior. Trabalhei no interior do norte do Brasil aqui, né? E em campanhas políticas. E falo, gente, esse mercado também é cheio de gente ruim pra caralho. Digo pra vocês, gente, é gente que só tá onde tá por política, porque conhece alguém, porque... Cara, puxa, o que eu já editei de vídeo que um cara que tem pós-graduação em marketing escrevia, eu ficava chocado, gente. Ruim pra caralho o texto, mano. Mas tava lá fazendo, tá ligado? Então assim, profissional ruim sendo substituído, tá ligado? E ainda assim não foram, tá todo mundo aí, tá ligado? Essa galera não perdeu trampo por causa de ChatGPT, continua trampando, tá ligado? Não sei. Olha, no audiovisual tem muito emprego, gente, que não é tão especial assim. Eu tô maluco? Não é tão especial. Chato, a empresa que fez o desodorante Avanço que o diga. Exatamente. O artista vagabundo, é o criador de conteúdo vagabundo, por enquanto é isso. Mas vai parar aí? Você realmente acha que vai parar? Não vai. Sabe por quê? Porque enquanto o seu salário for mais barato para a empresa do que ela contratar uma auditoria, contratar uma empresa de IA, chegar lá, fazer uma estrutura, uma análise, implantar um sistema de IA, enquanto você for mais barato que isso daqui, você vai estar com o seu emprego garantido. Exato. Mas quando isso daqui baratear a tal ponto que você começa a ser mais caro que uma IA, nos vemos aí nos comentários da Marisa Maior. Beijo. Tá aí. Mas uma vez, se inscreva nesse canal. Aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijo e tchau, obrigado. Será que eu sou uma IA? Será que isso aqui tudo é uma simulação? Ai...